Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José. Hoje para mais um encontro num dia muito importante para a história do nosso país, porque hoje teve início no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento que decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República e, como consequência, a perda da sua elegibilidade. E eu tenho sido muito enfático com vocês nessa afirmação, porque não há como se ter um outro resultado. Tudo aquilo que aconteceu no Brasil, especificamente no plano eleitoral, no plano da disputa eleitoral, quando o ex-presidente da República fez aquele ato absurdo de reunir embaixadores para descredibilizar o processo eleitoral, para falar de teorias conspiratórias, para falar uma série de mentiras, era muito evidente que ele estava cometendo uma série de crimes. E não precisa ser jurista para perceber o que estava acontecendo. A conduta absolutamente antirrepublicana, antiética, absurda que Bolsonaro teve contra o povo brasileiro, contra as nossas instituições. Evidentemente, perdendo a eleição, ele teria uma conta a prestar à sociedade brasileira. Isso está acontecendo agora. Essa condenação que acontecerá será a primeira condenação importante que abre o caminho para outras tantas condenações por mais de 500 processos, ou pelos mais de 500 processos que Bolsonaro responde e que está sofrendo algumas consequências. Ele se comporta como uma figura que vive no mundo paralelo, e ele atrai para esse mundo paralelo uma série de personagens também, de pessoas que ainda estão incautas, né? Sem perceber o que está acontecendo na cara dessas pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos situações na nossa realidade concreta que estão acontecendo no plano da economia também. Temos um presidente da República, né, que está agindo, que está viajando, está fazendo uma série de coisas. Eu vou unir todos esses assuntos no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, o nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Gente, faltam menos de 3 mil pessoas para que nós alcancemos a marca de 800 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Então, quero convidar você a chamar outras pessoas para ajudar a gente a chegar a essa marca, porque tem sido muito bacana, muito gratificante nós todos, né, termos ficado juntos no meio desse mar tormentoso que o Brasil passou. Agora a gente já está enxergando um horizonte, estamos discutindo, estamos analisando a nossa realidade concreta. Então, vocês todos aqui são sempre muito importantes e para o Brasil vocês são fundamentais. Mais uma vez, muito obrigado. Se você está chegando agora, então, se inscreva, traga mais pessoas para cá, enfim. E vamos seguir em frente. Todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo com você, entre 5 horas, 5 e meia. Se inscreva no nosso clube de membros, que também está crescendo. É uma forma adicional de você apoiar aqui o nosso portal, enfim. E não esqueça de mandar o seu comentário e de dar o seu joinha também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muita coisa acontecendo, né? Eu começo aqui com a sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral, que teve essas fases todas. E muitas pessoas achavam que poderia demorar hoje um dia inteiro, né, só para o relatório do ministro Benedito do TSE, o corregedor do TSE. Mas ele conseguiu dar uma sintetizada, eram mais de 600 páginas, né, mas ele colocou muito conteúdo ali. Depois fez a sustentação oral, o advogado que fez a representação, o advogado do PDT, depois fez o advogado da defesa, teve o uso ali para defender a sua teses, né? E depois o Ministério Público Eleitoral, que é também da Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. E aí ele fez um relatório absolutamente técnico e devastador. Não tem como alguém do mundo jurídico olhar para essa peça e falar assim, não, isso aqui não existiu. O que nós vimos no Brasil não existiu. A tentativa de golpe não existiu. O Bolsonaro nunca fez discurso golpista. Essas pessoas que saíram às ruas para tentar destruir a democracia, tiraram isso da cabeça delas, né? Elas não tiveram nenhum estímulo do Bolsonaro. Então não dá, né? Então, gente, não é profecia, é direito, é análise política das coisas, dos atores que estão operando nesse momento, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, então, hoje suspendeu a sessão, mas terça-feira continua. Nós não vamos poder soltar os nossos fogos hoje, porque a prudência recomenda que isso só aconteça, né, quando a gente tiver o veredito final, né? Mas isso está muito perto. O pior, como eu disse para vocês, já passou. Mas eu selecionei aqui umas falas do Procurador da República Eleitoral, né, do Ministério Público Eleitoral, muito interessante. Primeiro, ele apontou aqui das questões objetivas, que para alguém perder os seus direitos eleitorais ou ser tornado inelegível, tem que preencher alguns pressupostos, né,
de ter feito coisas muito ruins. Então ele apontou ali. Primeiro, a pessoa precisa ter um cargo público, era o caso de Bolsonaro. Em segundo lugar, precisa que o ato dele esteja dentro de um desvio de finalidade. Qual foi a finalidade de Bolsonaro? Foi contribuir com o processo eleitoral? Foi elucidar a cabeça das pessoas? Ou foi contaminar a democracia no nosso país e destruir a democracia? Criar um ambiente para acontecer aquilo que aconteceu mais à frente. Ele tem que estar visando uma obtenção de uma vantagem eleitoral. É claro que o Bolsonaro fez aquela presepada, como fez outras tantas, para ter um lucro eleitoral na frente. Ele não mediu esforços de gastar dinheiro público para isso. Essa ação é apenas uma das outras tantas que virão na sequência, que comprovarão como ele teve a malversação, como ele fez malversação de recursos públicos para fins pessoais. Então, outras condenações vão somar essa só na justiça eleitoral, sem contar na justiça criminal e na justiça civil. E depois a gravidade da conduta, que tem que ser apreciada, como o ministro, aliás, o procurador da República, ele disse. Então, esses 4 requisitos foram preenchidos pelo comportamento do Bolsonaro. Depois ele comentou algumas coisas que eu achei muito interessante, a forma que ele colocou, né? Diz que o Bolsonaro, ele estava falando ali para os embaixadores que no Brasil havia esquemas espúrios imaginários, né? Mostrando que o Lula foi absolvido para que ele para o Lula ganhar essas eleições, para que ele perdesse essas eleições. Depois ele falou que Bolsonaro se disse vítima de cavilações voltadas a favorecer adversários, né? Cavilação é um ardil, né? É uma safadeza, uma pilantragem, né? Enfim, achei interessante ter falado disso. E que o discurso dele contaminava a sociedade porque era um discurso, né, que estava vertido por solenidade. O que ele quis dizer com isso? Que no ambiente, como foi colocado ali, o Bolsonaro falando daquela forma, né, aparentemente oficial, para embaixadores, transmitido pela TV pública, pelas redes sociais, isso transmitia, né, para quem estava assistindo uma liturgia, né, uma solenidade, portanto, teoricamente, uma credibilidade, mas para aviltar a realidade aqui no nosso país. Aí ele seguiu aqui, que não havia razões de Estado e, portanto, nem propósito legítimo para que acontecesse essa situação. Então, ele terminou o relatório, essa fase principal já foi preenchida e agora nós teremos o julgamento, os votos dos ministros que começa agora na próxima terça-feira. Então, a fila deu mais um passinho para frente. Ela não chegou até o guichê, não despachou tudo, mas não teve despacho final, mas ela já andou mais um pouquinho, graças a todos nós, né? Bom, então essa é uma questão que eu queria ressaltar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, gente, para não me perder aqui algumas coisas, né? Bom, e o meu mouse também. Então a gente teve essa situação aqui e o Bolsonaro, durante esse julgamento, o que ele fez? Ele foi lá para o Rio Grande do Sul, ele fica postando nas redes dele, que chegou em Porto Alegre, foi bem recebido e tal. Só que tem um negócio, gente. O Bolsonaro, ele sempre terá uma muvuca, sempre terá um grupelho ali, uma turba com ele, porque aonde ele vai, ele coloca nas redes sociais, que são seguidas por milhões de pessoas, né? Evidentemente, sempre tem uns incautos ali, tem os fanáticos que vão ali como se fosse atrás de um mito, né, na cabeça deles, trocar algumas energias. Então a gente sempre vai ver esse tipo de cena, mas são cenas de patifaria, são comédias, pastelões que não significam absolutamente nada, né? Bom, e aí a gente vê as criaturas surgindo dos pântanos para também fazerem um discurso do vitimismo de Bolsonaro. O pastor de Bolsonaro, consultor jurídico, espiritual, enfim, de todas as formas possíveis, né, reapareceu hoje mais uma vez, né, para dizer que o julgamento de Bolsonaro está sendo um julgamento político. E o Bolsonaro, lá em Porto Alegre, disse que o julgamento é politiqueiro, né? Então, enfim, ele só vai dando mais corda para se enforcar, né? Os votos nem foram prolatados, né? Nem foram colocados, mas ele vai dando mais elemento para se destruir. Assim, nem o voto do Cássio Nunes Marques ele vai conseguir. A situação vai ficar muito complicada para ele. E aí, mudando de assunto, gente, porque temos uma pauta muito grande aqui no Brasil, temos essa notícia aqui que impacta a nossa realidade, né? Deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui. Primeiro tem a foto do Zanin. Eu nem comentei muito o Zanin, gente, porque eu julgava que ia ser muito difícil ele não passar, né? Então, nem discorri muito isso. Agora, já um ministro do Supremo Tribunal Federal,
nós sabemos que será ali uma pessoa que tem uma visão completamente diferente desse pessoal do mundo bolsonarista, isso por si só já garante uma série de situações muito importantes. Eu acho que ele fará uma boa dupla com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aí como serão os desdobramentos de várias situações que nós veremos aqui no nosso país. Bom, mas aqui na outra matéria ao lado diz, no Valor, né? O jornal Valor. Copom ignora pressões e mantém Selic 13,75 e não indica recuo em agosto. Gente, eu li o relatório do Copom, é uma infâmia. Esse pessoal virou mãe de Ná, né? Ele é o seguinte, olha, no resumo da ópera, eles dizem o seguinte, olha, os juros não vai baixar no Brasil, não vamos baixar os juros, ou seja, o Brasil vai ficar escravo de quem está ali no Banco Central, porque nós estamos imaginando que no mundo a economia está com algumas situações que podem alterar o quadro aqui no Brasil. E aqui no Brasil também nós imaginamos que a política econômica não vai dar muito certo como a gente gostaria, enfim, que a inflação também não vai baixar como nós gostaríamos. Então são os profetas do caos ou os profetas patifes, né? Eles só não são esses falsos profetas do mundo religioso que se acoplaram a Bolsonaro, mas são falsos profetas no campo concreto, o que é muito pior, né? Porque eles afetam a nossa realidade concreta também, eles não ficam apenas na especulação. E em função disso, o presidente Lula, que está fora do nosso país, né, fez lá uma coletiva falando desse fato aqui. Aqui é o relatório do Copom, que eu vou disponibilizar para vocês verem que eu não estou exagerando, né? A terminologia que esses autores desse texto, eles usam para engabelar o povo brasileiro. E logo mais nos telejornais, né, o que você vê é a confirmação dessa engabelação, o discurso todo invernizado, mostrando que a gente tem que se conformar com os presidentes de fato do nosso país, né? O presidente da área econômica, o senhor Roberto Campos Neto. A gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar que o Brasil não cresça. Só que o presidente Lula, ele tem levantado algumas luzes importantes sobre isso e aí nós estamos fazendo cada vez mais força aqui, né, para que esse discurso seja cada vez mais reverberado, para que esse tipo de questionamento chegue ao cidadão comum, chegue ao trabalhador, o entregador de pizza, o motorista de aplicativo, o profissional liberal, a dona de casa, o operário, o agricultor. Todo mundo aqui no nosso país tem que saber o que acontece, qual a importância desse aspecto da economia na nossa vida prática, o que isso significa na geração de empregos, na possibilidade de você ter o crédito, de ter o filho ir para uma escola, dos serviços públicos melhorarem, ou de nada disso acontecer. Então o presidente Lula hoje, ele falou sobre esse assunto. Vamos ver se ele tem razão aqui. O governo fica brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 3,75 com inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então, o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico e tem que cuidar da geração de emprego. Então ele tem que ser cobrado, foi isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central? Então, gente, é muito importante que esse discurso esteja sendo colocado para a sociedade, para que cada vez mais a gente tenha dúvidas, né? Por que as coisas estão se dando dessa forma, né? Nós temos que suportar isso assim mesmo? Isso tem alguma influência na nossa realidade? Então, se depender de pessoas como o nosso portal, com outras tantas que estão
pelas redes, nós vamos jogar cada vez mais luzes sobre essas questões. O dólar no nosso país continua a baixar, então mais um motivo para que a política de juros no nosso país seja modificada. E no plano internacional nós estamos vendo situações como essa aqui, ó. China fecha acordos comerciais em todo o mundo sem o dólar. Moeda americana pode perder a hegemonia. Participação do dólar nas reservas de outros países caiu de 66% em 2003 para 47% no ano passado. Então, o dólar em profusão, ele acaba vindo para países como o nosso, e vindo para países como o nosso, evidentemente, isso ajuda com que o processo inflacionário no nosso país caia, que a situação do nosso povo melhore um pouco mais. No entanto, se a gente tem um Banco Central composto por pessoas que estão atuando contra o povo brasileiro, contra o Brasil, a coisa fica difícil. Vejam como a gente mudou o nosso país. Nós estamos vendo uma pessoa que cometeu tantos crimes contra o nosso país, contra a nossa sociedade, indo para a lata do lixo, e, por outro lado, alguém que a gente colocou na presidência da República, jogando um discurso que trata da realidade concreta do nosso país. Isso não foi pouca coisa, né, gente? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!